Presidente, cumprimentava mais uma vez o Secretário de Estado junto da Economia, Almeida Henriques. Exatamente por ser Secretário de Estado adjunto da Economia, começava por lhe pôr uma questão que não diz diretamente respeito à Ucrânia, mas que julgo que está certamente nas preocupações do Ministério da Economia. São notícias de ontem recentes, o despedimento de 400 trabalhadores do call center de Castelo Branco, trabalhadores a quem foi anunciado a segunda dose, que a partir de sexta-feira não haverá mais trabalho. Eu gostaria de perguntar, certamente o Ministério da Economia, até pelas preocupações que tem com este programa Impulso Jovem, não me faz sentido estar a despedir jovens e simultaneamente estar a impulsionar o emprego dos jovens. Se de facto este call center vai encerrar, se os trabalhadores irão ser integrados nos serviços da Segurança Social, porque inevitavelmente alguém vai fazer aquele serviço. Eu gostaria, se o Sr. Secretário de Estado puder, esclarecer-nos e informar-nos aqui sobre o que é que vai ser feito aos 416 trabalhadores, penso que é este o número de jovens trabalhadores do call center da Segurança Social de Castelo Branco. Senhor Secretário de Estado, a redução da comparticipação nacional feita nos fundos comunitários, agrícolas, pesca e do CRAN, nas condições em que foram feitas, vão significar certamente um menor esforço do Orçamento de Estado, mas uma redução efetiva do investimento público total na economia nacional. Eu gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado nos é capaz de dar uma ideia de qual foi o corte feito em cada programa operacional. Isto é, há uma verba global que é reduzida, qual é essa distribuição por programa operacional? Depois, até porque estas questões nós temos estado aqui muito em formulações muito gerais, eu gostaria de lhe falar dos problemas das empresas de formação profissional. O Sr. Secretário de Estado sabe que o PCP tem uma opinião bastante distinta daquela PS, PSD e CDS tiveram na aplicação dos dinheiros do Fundo Social Europeu em matéria de formação profissional. Sempre consideramos, desde que isso começou em 86, que deveriam ter sido dirigidos fundamentalmente para o sistema formal de ensino, como outros países, aliás, fizeram, provavelmente com outras vantagens, no caso da Inglaterra, por exemplo. Mas aqui seguiu-se outro caminho, os governos do PS, PSD e CDS seguiram outro caminho. Criaram-se um conjunto de empresas, cerca de 500 micro e pequenas empresas, que ocupam uns milhares de postos de trabalho diretos e indiretos. E eu gostaria agora que o Sr. Secretário de Estado, que é um homem sensível à problemática das pequenas empresas, me esclarecesse como é possível que isto possa acontecer. O Governo, no dia 3 de outubro de 2011, abriu o concurso para entrega de candidaturas de um conjunto de tipologias ligadas ao Fundo Social Europeu. Por exemplo, a tipologia 2.2, Educação e Formação de Adultos, EFA, e 2.3, Formação Modular Certificada. Então foram entregues candidaturas, em teoria elas a correrem as coisas como habitualmente seriam, abriu candidaturas, portanto era no sentido que elas iam ser concluídas, concretizadas. Seriam analisadas em novembro, de facto não foram. Em janeiro as empresas foram informadas de forma oficiosa que as candidaturas estavam analisadas e que faltava apenas o despacho governamental. Em março, o Conselho de Ministros toma a resolução que tomou e depois, em 8 de maio, há uma decisão, aliás assinada pelo Secretário de Estado Almeida Henriques, de suspensão de um conjunto de atos administrativos e de gestão preparatórios e definitivos com um conjunto de candidaturas. Há exceções, mas há aqui um conjunto de suspensões. Não é nenhum mito que foram suspensos muitos projetos, programas, candidaturas do crédito. Há aqui uma decisão de 8 de maio assinada pelo Sr. Secretário de Estado. Em maio, as empresas são informadas que as candidaturas seriam reanalisadas devido à falta de verbas e que os valores a pagar por hora por formandos, formadores e bolsas seriam alterados, mas que no fim de maio as empresas começariam a ser informadas. De facto não foram agora, já o junho, já o São João estava
à porta. Senhor Secretário de Estado, gostaria que me explicasse como é possível que 500 micro e pequenas empresas, na generalidade não serão pequenas, sequer passam das pequenas empresas, possam sobreviver 9 meses com esta total indefinição. Gostaria que o senhor me dissesse de uma forma clara como é que estas empresas sobrevivem 9 meses, sem saber o que é que lhes vai acontecer. E perguntava-lhes mais, por tudo aquilo que é conhecido, se o que está em cima da mesa, de facto, é um processo de liquidação destas 500 empresas. Uma outra questão, Sr. Secretário de Estado, são as questões da reprogramação. E eu gostaria de lhe colocar os problemas da reprogramação em duas ordens de razão. Uma ligada aos problemas das assimetrias regionais ou da coesão territorial, como quisermos. Esta Assembleia discutiu em setembro passado um projeto de resolução sobre a coesão territorial, que foi aprovado por unanimidade, exceto lá numa linha que dizia respeito à extinção de freguesias, nós estivemos contra, onde era colocado com ênfase a necessidade dos fundos comunitários responderem aos problemas da coesão territorial. Inclusive com a criação de um Plano Nacional de Coesão Territorial, que aliás também lhe aproveitava para perguntar se está concluído este plano, que ninguém conhece, nem o Sr. Ministro da Economia dá sinal de existência. Eu gostaria de lhe perguntar de que forma a reprogramação financeira feita tem em conta este problema, isto é, como é que traz os montes de Alto Douro, as Beiras Interiores e o Alentejo Profundo, permitam-me utilizar esta expressão, foram tidos em conta neste processo de reprogramação. Que dotações tiveram de reforço aos projetos para estas regiões e de que forma é que isso vai ser garantido. E, por exemplo, perguntava-lhe se nesse quadro de atenção à coesão territorial, se isto coincide na revisão, na reformulação ou reprogramação do Plano Operacional do Vale do Tejo, um documento recente do Vale do Tejo de valorização do território, desculpe, o Plano Operacional de Valorização do Território, o POVT, diz-se que ficam de fora do Plano Operacional do POVT o financiamento do IP2 e do IP8, para lá do IC32, portanto, Funchalinho-Coina. Mas eu perguntava-lhe relativamente ao IP2 e ao IP8, vias estruturantes do ponto de vista do desenvolvimento destas regiões, sobretudo toda a faixa interior, como é o caso do IP2, como é que os senhores respondem a esta situação? Que coesão territorial é esta, Sr. Secretário de Estado? E depois, sabendo que os senhores não têm todas as responsabilidades, mas só porque o Governo anterior também tem responsabilidades, em 31 de março, a região Norte, o Plano Operacional da região Norte só tinha aplicado 51% daquilo que teoricamente poderia ter aplicado. A região Centro 54% e a região Alentejo cerca de 36%. Eu gostava de perceber melhor como é que os senhores vão acelerar de facto a aplicação de forma a corresponder a estes problemas de desenvolvimento regional. Sr. Presidente, eu vou terminar de uma forma muito rápida, colocando uma questão muito de que o Sr. Secretário de Estado é claramente, pelo menos foi claramente aqui uma voz aqui nesta Assembleia da República, enquanto foi deputado, que é o problema das micro e pequenas empresas. Eu gostaria de saber se nesta reprogramação foi ou não criado um programa específico para as micro e pequenas empresas, como o PSD propunha quando era oposição. Se esse programa está concluído. Portanto, que dotações tem este programa e quando é que entra em vigor? Micro e pequenas empresas. E na mesma linha, nós sabemos que as verbas do Modcom estão esgotadas, deixou de haver licenciamentos de superfície comercial, quase, não faltará muito. Não faltará muito, não sei se já pagaram tudo, eu ainda estou à espera de uma resposta do Ministério da Economia sobre o assunto. Mas gostava de saber, também era uma proposta vossa, do PSD,
que o CREN apoiasse o comércio tradicional e, concretamente, a criação de centros comerciais ao ar livre. O que é que existe do ponto de vista... Não se pode terminar, Sr. João. Obrigado.